Olha só, é claro que todos nós envelhecemos um dia, mas eu estou aqui para mostrar para você como retardar esse envelhecimento mantendo uma aparência mais jovem. A maioria das pessoas não gostam de ter rugas, então elas tratam com cremes, botox, sérum, todas essas coisas diferentes, mas elas esquecem o ideal, que é tratar tudo isso de dentro para fora e não apenas os fatores externos. E quando a gente fala sobre rugas, sabemos que ela está associada com o nosso tecido conjuntivo. E o que acontece é que o seu tecido conjuntivo, responsável por formar as suas cartilagens, também envelhece junto com a pele. O que você precisa saber é que as rugas demonstram o envelhecimento da parte externa do corpo, mas elas também são um sintoma do envelhecimento dentro do seu próprio corpo. Um sintoma disso é o envelhecimento da fáscia, que envolve os nossos músculos, e ela se torna rígida. Quando isso acontece, a gente adere a uma postura específica, que geralmente é aquela postura encurvada. Muitas vezes, por volta dos 40 anos, a gente perde cerca de 25% da qualidade do tecido conjuntivo no nosso corpo, e aí que a pessoa começa a se instalar inteira para fazer tudo, as articulações começam a instalar, aí elas me procuram no consultório falando assim: doutor, eu estou crocante. Eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo nós vamos falar sobre como prevenir tudo isso, envelhecimento articular, assim como envelhecimento da pele, e também como reverter caso você já esteja nessa fase. E a primeira coisa é algo que você escuta frequentemente, mas o óbvio precisa ser dito, que é o uso do protetor solar. Não de forma histérica, como algumas pessoas falam para usar inclusive à noite por conta da luz de casa, mas sim passar de forma consciente como toda pessoa normal, principalmente no rosto, no pescoço e principalmente antes de sair no sol. O sol realmente faz um estrago na nossa pele. Olha só esse exemplo, o rosto desse caminhoneiro, 28 anos de estrada, pegou o sol no rosto pelo lado esquerdo da janela do caminhão sem nunca ter passado protetor solar. Compare a diferença no rosto dele de um lado para o outro. Olha só esse outro exemplo aqui, uma senhora de 92 anos que fez meio certo. Passou protetor no rosto durante toda a sua vida, mas esqueceu de passar no pescoço. Olha só a diferença do rosto para o pescoço. Portanto, use protetor solar e previna o envelhecimento. No entanto, não tenha medo do sol, você precisa tomar sol, inclusive para a produção de vitamina D, que a gente vai falar nesse vídeo, e também para que sua pele fique mais bonita. Tome bastante sol, mas use, claro, o protetor solar. Outro componente que está acelerando bastante o seu envelhecimento, olha só, é consumir açúcar em excesso. Quanto mais açúcar você tem no seu corpo, mais esse açúcar atrapalha o funcionamento das suas proteínas, acelerando o seu envelhecimento. Agora, um remédio natural anti-envelhecimento é a própria vitamina D do sol que eu comentei com você. A vitamina D ajuda na manutenção da sua pele, articulações e também previne a perda de colágeno no seu corpo. É por isso que eu recomendo para todos os meus pacientes que suplementem pelo menos 10.000 unidades internacionais de vitamina D. Inclusive aqui os pacientes de Curitiba, porque é uma cidade que o sol é meio difícil. Outra chave para a fonte da juventude, como você já sabe, é o próprio colágeno. Existem células no seu corpo que produzem colágeno e o estímulo mais potente para a produção natural do colágeno é fazer exercício físico. Movimente o seu corpo ao invés de ser sedentário. Tudo que você precisa fazer é começar a exercitar o seu corpo e ele começará a produzir mais colágeno para você. O envelhecimento não é apenas sobre pele, mas também sobre as articulações. Ninguém quer chegar na velhice sentindo um monte de dores pelo corpo inteiro. E conforme envelhecemos, também estamos mais suscetíveis a lesões nas articulações. Existem alguns fatores que eu recomendo para os meus pacientes. O primeiro é que você faça exercícios de prancha, onde você se segura nessa posição de isometria. Isso não é tão fácil quanto parece, mas os resultados são incríveis porque ele é um exercício realmente completo. Você está mexendo todo o seu corpo sem movimentar as articulações e ainda assim você está estimulando a produção de colágeno no seu corpo. Enquanto a prancha fortalece membros superiores, membros inferiores, glúteo, abdômen, ela é um exercício realmente completo que eu prescrevo para muitos dos meus pacientes. Existe outro tipo de exercício onde nós chamamos de exercícios excêntricos, onde esse exercício faz com que seja estimulada a produção de colágeno no nosso tendão, mantendo o tendão mais jovem e saudável. Nesse tipo de exercício, o movimento de alongar o músculo exige muito mais força e concentração. Como que eu faria esse tipo de exercício, por exemplo, na tendinite do ombro? Eu levanto o meu braço com a outra mão, peço para uma pessoa me ajudar, por exemplo, eu estou segurando um peso imaginário aqui, um peso mais alto do que a minha capacidade de contração muscular, e na hora de descer,
eu desço sem ajuda no movimento concentrado. Esse movimento, além de concentrado, ele tem que ser devagar. E esse é o exemplo de um exercício excêntrico que serve para estimular colágeno no tendão, mantendo o tendão mais jovem e saudável. Outra maneira de produzir colágeno é fazer treinos de corrida gradualmente. Isso faz com que o seu corpo se adapte ao movimento, fortalecendo os vasos sanguíneos ao redor do coração, pulmões e tecidos musculares. Então não adianta você simplesmente aparentar a juventude por fora, você precisa ser jovem de dentro para fora. E além disso, existem certos nutrientes necessários para produzir colágeno. No topo da lista está a vitamina C. O nosso corpo precisa de vitamina C para produzir colágeno. E nós temos dois vilões que bloqueiam a vitamina C no seu corpo. Um deles é o excesso de açúcar e o segundo vilão é o tabagismo. O alimento que contém maior disponibilidade de vitamina C é o chucrute, que são as folhas de repolho fermentadas em conserva. Consumindo um pouco disso aqui por dia, você obtém 10 vezes a recomendação diária de vitamina C no seu corpo. Outro componente bastante importante é a vitamina K2, que mantém saudável e jovem as suas cartilagens, ligamentos, tendões, fáscia e pele. As fontes de vitamina K2, além da suplementação, incluem fígado, gemas de ovo e manteiga. Um terceiro componente que você deve adicionar ao seu coquetel de juventude é o magnésio. O magnésio está envolvido na atividade de 300 tipos diferentes de enzimas no seu corpo. E o magnésio também é ideal no funcionamento da vitamina D e na produção de colágeno no seu corpo. Mas doutor, onde é que eu encontro fontes naturais de magnésio para prevenir a degradação do colágeno? Além da suplementação, você consegue obter fontes naturais de magnésio através de amêndoas, espinafre e chocolate amargo. Olha só, você consegue ser saudável comendo chocolate. Parece uma contradição, o açúcar faz mal, e aí de repente eu falo que o chocolate faz bem para o colágeno. O açúcar que faz mal é aquele em excesso, e o chocolate amargo, ele tem menos açúcares adicionados. Quando você compra chocolate, dá uma olhada no rótulo, o primeiro ingrediente nunca pode ser açúcar. Se o primeiro ingrediente for açúcar, esse chocolate ele tem muito açúcar adicionado. Outro componente que previne o envelhecimento é o zinco, ele mantém a pele jovem e acelera a cicatrização de feridas. Você pode obter o zinco através de suplementação, consumo de carne vermelha e fígado. E por último temos o cobre, disponível em grandes quantidades em ostras, carnes vermelhas, frutos do mar, fígado e mais uma vez o chocolate amargo. E além de ter nutrientes, alimentos que previnem o envelhecimento, também temos o outro lado da moeda, alimentos que são prejudiciais e que aceleram o seu envelhecimento. Um exemplo disso é aquilo que eu venho falando ao decorrer de todo o vídeo, que é o próprio açúcar. Além do açúcar, temos algumas proteínas que não são tão boas para o seu corpo, como proteínas isoladas, proteínas de origem vegetal, que podem prejudicar o seu corpo e acelerar o envelhecimento. Para melhorar tudo isso, nós temos a prática do jejum intermitente. No jejum, a gente potencializa a autofagia, um processo natural, onde o seu corpo consome proteínas ruins no seu corpo, transformando elas em proteínas novas. E isso também tem um efeito anti-envelhecimento. Você pode alcançá-lo através do jejum intermitente. Seu corpo muitas vezes vai ser o próprio remédio e a própria cura para diversos fatores. O método de jejum 16/8 é o mais comum, onde a pessoa fica 16 horas em jejum e durante as outras 8 horas a pessoa se alimenta de refeições saudáveis. Outra modalidade é o jejum total de 24 horas em dias alternados, mas isso acaba ficando para pessoas mais experientes. E por fim temos o sono, que também é fundamental, pois a falta de sono pode acelerar o envelhecimento devido ao estresse e ao aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio vilão para o envelhecimento e uma das formas de evitá-lo é dormindo bem e praticando atividades físicas. Espero ter te ajudado nesse vídeo sobre como prevenir o envelhecimento da pele e articulações. Compartilhe esse vídeo como uma fonte segura de informações para o máximo de pessoas possível em grupos de WhatsApp, Facebook. Vamos espalhar esse canal como uma corrente do bem. E já que falamos muito sobre saúde das articulações, eu gosto muito da creatina, que já foi demonstrado em estudos científicos como um anti-inflamatório natural para as articulações. Se você quiser saber mais sobre esse assunto do uso da creatina combinado a tratamentos para dores articulares, eu estou deixando esse vídeo aqui para você assistir. É só clicar aqui que eu te espero lá.